nomes ainda. Já se falou do Tiquinho, parece que está certo. Tem o Caio, que veio agora, né? O Caio ficou no banco de jogo contra o Palmeiras. É nosso, dos juniores. E eu tenho informação lá de Salvador que vocês estão tentando Marquinhos e William do Vitória. Se for fato, realmente, se eu tiver no caminho certo, eu preciso confirmar agora. Nome, eu disse para os senhores quem falaria dessas questões seria o André Silva. Só que o André Silva está aqui do meu lado e eu já falei para ele que antes que ele entrasse na reunião, que eu falasse para ele. Hoje você não vai falar nenhum tipo de nome. Por quê? Porque não tem absolutamente nada fechado ainda. Botafogo só fala de nome quando o contrato estiver assinado e a gente puder chegar aqui e apresentar o jogador para vocês. Vocês sabem que é dessa forma que a gente tem atuado. E eu acho que o André não vai mudar, vai? Não, o jeito do só vai anunciar quando tiver realmente o contrato assinado. Os nomes que você falou são nomes interessantes e que fazem parte do grupo de nomes que são analisados, mas não tem nada ainda acertado. Eu tenho conhecimento, presidente, não sei se o senhor vai confirmar, o Botafogo está formalizando de alguma forma uma parceria com o BMG e com o empresário Reinaldo Pires, de alguma forma vai ser um colaborador ativo no futebol. Se confirma isso? A única relação que o Botafogo tem atualmente com o Reinaldo é que o Caio, jogador nosso dos juniores, que a gente acabou de renovar o contrato com ele, fazendo um contrato novo de mais 5 anos, é jogador do Reinaldo. Absolutamente mais nada do que isso está se tratando do Reinaldo. No banco do MG? Desconheço. Em relação aos jogadores que o contrato para encerrar, no caso do Reinaldo, todos os titulares, tanto o Reinaldo, Pedro Simões, já tem algum posicionamento em relação ao possível renovação dos jogadores, já foram procurados? Todas essas questões referentes a jogadores que têm um contrato encerrado, se vão ficar ou não, a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira, com a presença do treinador, é que nós estamos fechando essa relação e, obviamente, comunicando primeiro aos jogadores ou chamando os respectivos representantes para tratar de uma possível renovação de contrato. O Estevão, obviamente, com essa equipe que está, ele não teve participação nenhuma, a não ser o Diego, né? E o Rodrigo Paulista. Foram os únicos nomes que ele tem participação. Os outros todos já estavam no elenco. Em relação ao elenco novo, obviamente que ele tem participação e vai ter participação também na questão de renovação ou não de alguns contratos que estão encerrando. E o outro ator sou eu. E até então não tinha uma participação tão efetiva quanto vou ter esse ano em relação ao futebol. Claro que a minha presença no dia a dia do futebol eu posso classificar como uma presença razoável para boa, na questão dos aspectos de treinamento, de concentração, de viagem com os jogadores e tudo, mas nessas questões conceituais, filosóficas e de organização do futebol do Botafogo, a minha presença vai ser muito maior. Por um motivo muito simples, para que eu possa dar respaldo ao André como vice-presidente. Eu acho que esse ano ele ficou um pouco abandonado em relação à minha presença e acho que a carga em cima dele foi muito grande. Eu acho que é minha obrigação dividir isso com ele. Ainda com o André, vocês já começaram a chamar alguns jogadores do elenco atual para renovar o contrato para dispensa? Não, a gente não começou a fazer isso porque nós não tivemos ainda uma reunião efetiva com o treinador após a renovação do contrato. Essa reunião vai acontecer na segunda-feira e aí com a avaliação que foi pedida, né, eu fiz uma solicitação à comissão técnica que fizesse uma avaliação dos números, juntamente com a questão médica e a questão aí de desempenho de cada jogador na sua função. Em cima disso, e da nossa reunião com o Estevão, o Anderson, o Maurício e eu, nós vamos avaliar para ver quem pode ficar e quem não ficará. Eu vou perguntar para vocês, voltando um pouco sobre o cargo de coordenador de futebol, que era o Márcio, se esse cargo está extinto, se
vai ter uma outra pessoa que vai ocupar isso. E em relação a contratações, se vai haver você divide em duas etapas, um pouco do carioca, um pouco do brasileiro, depois de uma análise do carioca, até uma diferença de nível técnico. Bom, com relação nesse momento a gente não vai ocupar o cargo do Márcio ou nenhum outro profissional. A gente vai fazer, como o Maurício comentou, nós vamos fazer uma reestruturação do departamento de futebol. Alguns profissionais que estão atuando em determinada área serão remanejados para outra área, com certeza irão suprir parte da função do Márcio. Se nós observarmos o decorrer do campeonato e isso não está funcionando bem, poderá ser revista essa posição e aí trazer um outro profissional para essa posição. Com relação à contratação, o ideal, a gente imagina, trazer o máximo de jogadores agora, com qualidade evidente, com essa forma de trabalhar minimizando os erros, para que você já tenha uma equipe forte desde o Carioca. Mas é evidente que existe uma reavaliação após o Carioca para novas contratações. Não é o ideal. O ideal é você ter uma equipe forte desde o início. Mas a prática mostra que não é assim que acontece, infelizmente. É questão de orçamento. É questão de outro orçamento já do brasileiro, já pode ser uma receita maior, evidente, né? A receita desse ano está mais equilibrada do que o ano passado. Então, anos 2010, a gente já tem uma noção melhor de como a gente vai poder montar o orçamento, diferente do que a gente tinha em 2009. Então, como o André falou, a ideia é de ter uma base forte já para o início do ano. E aí os ajustes vão sendo feitos à medida das necessidades, mas já apostar numa base forte desde já. Mas eu tenho certeza que o doutor Aníbal vai defender o Botafogo muito bem e acho que o entendimento do tribunal será no sentido de que o Botafogo não tem nenhum tipo de culpa ou participação em relação a essa questão.